Os perigos da religião. Olá, hoje é sábado, dia 27 de agosto de 2022 e nós estamos aqui para fazer mais uma vez as nossas gravações dos estudos bíblicos. Você sabe, nós temos um desafio aqui de lermos a Bíblia juntos. Estamos lendo o Novo Testamento e já estamos no livro de Gálatas, no seu capítulo 5, e fazendo todos os dias um breve estudo que deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo e também no canal do Spotify da igreja para que você possa ouvir e ter mais informação sobre o texto bíblico que nós estamos lendo. Isso vai edificar a sua vida, então aproveite, entre lá no YouTube, dê um joinha lá, compartilhe com seus amigos para que eles também possam receber esse áudio, possam ser edificados, possam ter mais informação sobre o texto bíblico. Eu estou aqui com a minha Bíblia 365, ela já está bem gasta, porque eu tenho lido com frequência, todos os dias, e ela te ajuda a ler o texto bíblico inteiro ao longo de um ano. Você vai sempre ler um trecho do Velho Testamento, um do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Então, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer uma leitura completa, plena da Escritura. Faça isso, não deixe de fazê-lo. E procure nos canais digitais da igreja informação sobre os estudos bíblicos. Nós temos estudos do Sermão do Monte, Panorama Bíblico, nós temos estudo do livro de Atos, e escola dominical aos domingos, 1 Pedro e à tarde, 1 Pedro de manhã, 8h30 e à tarde às 17 horas, o livro de Mateus. Oportunidade de lermos a Bíblia, nós temos. Oportunidade de conhecermos as Escrituras, nós temos. E oportunidade de estudar, nós também temos em Lagoinha Castelo. Faça isso. Os perigos da religião, nós vamos ler Gálatas 5, de 1 a 4, diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pode parecer uma coisa bem sem sentido falarmos de perigos da religião. Pode ser uma coisa que, às vezes, nós não entendemos muito e pode ser meio descontextualizado para nós. Mas, na verdade, isso é muito importante no nosso meio, porque é muito comum que nós tenhamos uma experiência religiosa com Deus ao invés de termos uma experiência de libertação efetiva. O Keller eu vou pedir a Ana para colocar essa pregação no link do estudo de hoje. Tem uma pregação do Keller que é fruto de um livro dele, muito famoso, chamado Justiça Generosa, onde ele vai contar a parábola do filho pródigo e ele fala a história do filho mais velho, que é o filho que fica, e ele fala a história do filho mais novo, que é o filho que vai. E ele diz que essas são duas formas de estar perdidos. De estar perdido. Você pode estar perdido porque você simplesmente não quer saber de Deus, ou você pode estar perdido dentro da comunidade de pessoas que temem a Deus, que é o caso do filho mais velho, mas porque você está com Deus por uma obrigação religiosa, você está ali para cumprir uma lei, você está ali para cumprir uma série de regras. Paulo vai retratar isso em toda a carta de Gálatas, porque os Gálatas, ao que parecem, estavam voltando a princípios judaizantes. E como é que ele vai fazer isso na carta aos Gálatas? Ele mostra a antiga condição do homem, ou seja, a condição do homem sobre a lei como escravidão, e a gente já falou sobre isso. Ele mostra Jesus Cristo como libertador, nós falamos isso no estudo de ontem, sexta-feira. Ele mostra o Jesus Cristo como o libertador. Ele mostra a conversão como um ato de emancipação. Você está emancipado da lei, você está liberto da lei, você está liberto do jugo da lei. E ele mostra a vida cristã como uma vida de liberdade. O John Stott vai dizer assim: Deus intentou que a lei revelasse o pecado e nos levasse a Cristo. Preste atenção, a lei não é má, mas veja, o intento de Deus é que a lei revelasse o pecado e nos levasse a Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos. Satanás a usa para revelar o pecado e nos levar ao desespero, para colocar um peso sobre o nosso coração. Deus concebeu a lei como um passo intermediário para a justificação. Você a conhece e aí você busca em Cristo a justificação. Satanás a usa como um passo final para a condenação. Deus queria que a lei fosse um trampolim para a liberdade. Satanás a usa como um beco sem saída, enganando-nos para que imaginemos que não há como fugir da escravidão. Mas há o tempo determinado por seu Pai para o herdeiro receber o que é seu. Esse tempo chegou em toda a sua plenitude quando Cristo entrou no mundo. Então,
O que o Stott vai dizer? A lei é má? Não, o próprio Paulo vai dizer, a lei não é má. Mas o problema é que ela passa o quê? Ela passa a dominar os corações das pessoas. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas que a nossa é mais do que a nossa vontade sendo liberta pelo pecado. A conversão é mais do que isso. Ele quer mostrar que nós agora temos uma consciência purificada. Nós temos uma consciência purificada do pecado e nós estamos livres da culpa. Quantas pessoas você não conhece que ficam literalmente, não se perdoam, não aceitam que o sangue de Cristo Jesus as libertou e têm uma consciência culpada? Elas têm sempre uma vida marcada pela culpa. Isso é característica de uma vida religiosa. Uma vida religiosa sempre vai ser carregada com a culpa e com o juízo. Como assim? Culpa de não cumprir os requisitos de Deus, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então a pessoa vai se sentir culpada porque não consegue cumprir os requisitos de Deus. E juízo, porque ele vai começar a julgar os outros pela mesma medida que ele se julga. Então ele vai começar a nivelar os outros com o peso que ele tem sobre si mesmo. Então ninguém nunca é bom e a pessoa nunca é boa. Isso não é liberdade. A liberdade cristã que Paulo descreve é a liberdade de consciência, a liberdade da tirania da lei, é a liberdade de uma luta terrível para guardar a lei como se isso fosse a condição para que eu obtivesse o favor de Deus. E eu não tenho como obter o favor de Deus. Por isso veio Cristo e obteve o favor de Deus para mim e para você. A gente precisa entender isso. Não há como ser humano obter o favor de Deus. Por isso Jesus veio e obteve o favor de Deus para mim e para você. É liberdade de aceitação por parte de Deus, que nós somos aceitos, e esse aceite é feito mediante Cristo. E aí, Paulo vai dizer nesses versículos do capítulo 5, de 1 a 4, que se os Gálatas se circuncidarem, eles estão cometendo um problema sério. E esse problema sério, meus queridos, é mais do que simplesmente de um ato físico da circuncisão. O John Stott novamente vai dizer o seguinte: com o tema geral da liberdade, chegamos à questão precisa da circuncisão. Os falsos mestres nas igrejas gálatas diziam que os convertidos cristãos tinham que ser circuncidados. Podemos pensar que esse é um assunto trivial. Por que Paulo faz tanto alvoroço e se incomodou com isso? Por causa das implicações doutrinárias. Como os falsos mestres insistiam, a circuncisão não era uma operação física nem um rito cerimonial. Os falsos mestres diziam que era, mas Paulo está dizendo, não, não é isso. O que ela significa? Ela tem um significado teológico, é um símbolo teológico. Por meio da circuncisão, você tem um tipo particular de religião. Isso é a salvação pelas obras. Por meio da circuncisão, você tem um tipo particular de caminho até Deus. Caminho que não pode ser trilhado sem Cristo, mas você acredita que é possível ser trilhado pelas suas obras. Por isso Paulo vai dizer nos versículos de 1 a 4 que nós lemos, veja que interessante o que ele vai falar. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ouça bem o que eu lhe digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Em outras palavras, se você se deixar circuncidar, ou em outras palavras, do ponto de vista teológico, se você tentar agradar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu braço, Cristo de nada lhe serve. Em outras palavras, Cristo não lhe serve. Mas ele continua. Caso se deixem, Cristo de nada servirá, mas ele diz no versículo 3, de novo declara a todo homem que se deixar circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Você está separado de Cristo, porque não há como chegar a Deus por Cristo e pela lei. Só há como chegar a Deus por Cristo. Então não tem essa coisa de um completar o outro. E a religião tem esse peso de querer fazer que nós temos, de querer dizer que nós temos que fazer algo para alcançar o coração de Deus, um coração que é inalcançável porque o nosso coração é corrompido. E mais, o apóstolo Paulo vai dizer que vocês caíram da graça. Não se pode ter as duas coisas. É impossível receber a Cristo, reconhecendo que você não pode se salvar, e ao mesmo tempo receber a circuncisão, é isso que ele está dizendo que você pode se salvar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, é impossível você receber a Cristo dizendo assim, eu não posso me salvar, mas aí você circuncida a si mesmo, pede num rito cerimonial que você seja circuncidado e fala, eu posso me salvar. Porque a circuncisão é só um símbolo de que você é capaz de cumprir a lei, que você é capaz de agradar o coração de Deus. E essa é a essência do pecado, na verdade. Um pensamento que você pode, pelos seus atos, pelas suas crenças, pelas suas atitudes religiosas, se aproximar de Deus. Isso vai sempre trazer um peso enorme de culpa e um juízo enorme
para qualquer pessoa que está perto de você. Os perigos da religião. A religião nos afasta de Deus. Quando a gente ouve para baixo e para cima as pessoas dizendo que as religiões aproximam de Deus, não é verdade. Elas, na verdade, nos afastam de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que coloque em nosso coração que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E nos lembre do que lemos ontem. Nós temos o ateste da liberdade da escravidão pela fé e nós temos a experiência da libertação da escravidão pelo Espírito Santo de Deus. A liberdade pela fé em Cristo Jesus e a experiência pelo enchimento do Espírito em nosso coração. Que Deus nos abençoe.